Eu sou Lohana e eu conquistei o Monte Roraima. Eu sou Vinícius e eu conquistei o Monte Roraima. E eu sou o Kio e eu também conquistei o Monte Roraima. Por que o Monte Roraima, né? O Monte Roraima é uma montanha muito especial. As pessoas podem dizer que toda montanha é especial, e realmente toda montanha é especial, mas o Monte Roraima é mais especial ainda. A gente, quando começa a subir montanhas, a gente começa a perceber que algumas montanhas são místicas, que ela tem algo diferente. Porque o Monte Roraima é uma montanha mística e todo montanhista que já teve contato com as energias da montanha tem uma certa vontade de subir o Monte Roraima. Por ser uma montanha completamente diferente da maioria das montanhas, que geralmente é um pico, né? A montanha, o Monte Roraima é um platô, eles chamam de Tapui, lá nos indígenas lá da Venezuela e do Brasil também. Mas é um Tapui, né? Aquela formação rochosa que praticamente começa do nada e tem um paredão enorme rodeando um platô também imenso. Você vê a formação dele, assim, mesmo vendo fotos e vídeos, você vê que ele é diferente, você vê que ele tem uma história diferente. O Monte Roraima geologicamente muito antigo, né? A formação, sei lá, bilhões de anos atrás. Sem contar que tem uma fauna e uma flora endêmica no topo. O Monte Roraima é meu sonho desde que eu me conheço por gente. Nem sei dizer com que idade que eu comecei a querer subir o Monte Roraima. Praticamente desde a minha primeira trilha de montanha, desde a primeira vez em que eu senti a energia de uma montanha. Subir o Monte Roraima era quase como uma missão para alguém que é montanhista. Então, esse era uma montanha que não podia faltar nas nossas expedições, nossa lista. Então o Monte Roraima para mim não era só mais uma montanha que eu ia subir, não era só mais uma das 10 maiores do Brasil que eu ia subir, porque também existe esse projeto de subir as 10 maiores do Brasil. Mas o Monte Roraima ele era a montanha. O Monte Roraima era um sonho muito antigo e era a viagem da minha vida. Quando eu me dei conta disso, foi que eu decidi que eu ia aproveitar todos os segundos lá em cima, porque eles iam ficar na minha memória para sempre. A trilha para o Monte Roraima com certeza não é uma trilha fácil, é considerada uma trilha difícil, mas eu acredito sinceramente que qualquer pessoa que não seja sedentária, que pratique atividade física e que queira muito subir o Monte Roraima vai conseguir. Você tem algumas facilidades, como a possibilidade de contratar alguém para carregar o seu mochilão, né, de forma que você só carregue a mochila de ataque e aí você fica bem levinho, você pode levar só a água, um lanchinho e fazer a expedição toda assim, né? E é até bom para o povo de lá, que você ajuda, né, a comunidade indígena, mas isso não quer dizer que é fácil. Eu, inclusive, confesso que eu achei que seria mais fácil subir o Monte Roraima. Eu estava acostumada com trilhas muito íngremes e com mochila muito pesada, e eu fui com uma mochila de ataque que também estava um pouco pesada, porque eu estava levando equipamento de câmeras e tripé, e uma mochila de ataque até que ela estava bem pesada, mas estava muito mais leve do que eu costumava carregar, e nem por isso eu achei o Monte Roraima fácil. Se por um lado que torna o Monte Roraima mais fácil é essa possibilidade de você contratar alguém para carregar a sua mochila, né? Por outro lado, o que torna mais difícil é o fato de serem vários dias de expedição. Então você vai acumulando cansaço, né? Você no primeiro dia, pô, animadão, no segundo também, no terceiro você chega no cume super animado. Mas aí conforme os dias vão passando, você vai sentindo o cansaço de você caminhar todos os dias, tipo 15 km, 20 km.
e no final da expedição você acaba ficando bem cansado. O penúltimo dia foi o que eu achei mais cansativo, porque você caminha 2 dias em um. Você caminha o dia 1 e o 2 em um dia só que descendo, né? Então, teoricamente é mais fácil, mas não é tão fácil quanto eu esperava. Eu esperava, só descida é fácil, mas não foi. Acabou que eu fiquei com bastante dor na panturrilha, por exemplo. Então, assim, eu não considero o Monte Roraima uma montanha que você tem que ter um super preparo físico, assim, você tem que ser atleta, maratonista. Eu acho que qualquer pessoa que queira muito subir, não ser sedentário, vai conseguir, talvez com alguma dificuldade, mas vai conseguir. A pessoa que não tem limitação física, né, também. Tem muita gente, eu já ouvi dizer, que nunca subiu nenhuma montanha antes e vai subir o Monte Roraima. E consegue. Então, tá aí a prova de que não é tão difícil assim. Mas não subestimemos o Monte Roraima. Fácil não é. Se comparado com travessias do Sudeste, da Serra da Mantiqueira, com a Serra Fina, o mesmo Petrópolis-Teresópolis, o Monte Roraima, tecnicamente, não é um trekking difícil. Mas também não é simples, né? Que é uma caminhada que vai durar pelo menos 7 dias, pelo menos 5 na verdade, mas com algum conforto vai durar uns 7 dias. Então é uma caminhada longa que já gera um esforço físico razoável. Tem um dia que é o dia da subida, que vai exigir um preparo, aí alguns ainda com a mochila nas costas, mas que estejam em geral vai com uma equipe, está mais leve do que o comum, mas isso também gera alguns desgaste para quem não está acostumado. Então eu diria que é um nível médio de subida. Então acho que a pessoa, mesmo que ela não tenha feito grandes travessias na vida, mas que tenha algum preparo físico, ela conseguiria fazer a subida do Monte Roraima. É muita parte mental também, né? Tem a parte física, mas eu acho que a parte mental é tão importante quanto a parte física, porque você pode ser um atleta. Não, tem até uma história de um cara ali que era um atleta daqueles que ia na academia e vou subir o Monte Roraima, e acabou que ele não subiu, porque ele no começo ele cansou. Então tem aquela parte mental também, você tem que estar preparado para saber que vai demorar alguns dias, pelo menos os 7 dias, né, que foi o que a gente fez para conquistar aquela montanha. Porque você vai sair de um local, vai ter que caminhar um dia inteiro até chegar num acampamento. Até no segundo dia você chega no acampamento base, você está na base realmente do Monte Roraima. No terceiro dia que você chega no topo. Quer dizer, isso aí é muito mental também, né? Porque nesses 2 primeiros dias, no primeiro dia não é muito difícil, não, na realidade é até fácil. No segundo dia já tem uma subida, porque o platôzão está montado num relevo que já começa a subir, né? Tanto é que ele é 2.800 metros de altitude e os paredões não são de 2.800, são de 1.000 metros. Enfim, eu acho que a grau de dificuldade não é dos maiores, mas você tem que ter a parte mental e a parte física junto para conseguir conquistar essa bela montanha. Nós fizemos a expedição de 7 dias para o Monte Roraima. Eu acho que o mínimo é esse, o mínimo é 7 dias, porque se for sem contar esses dias que você fica só explorando o cume, ficaria muito corrido e muito cansativo também. Porque a subida é tipo uma correria, você não tem tempo para descansar, você está todo dia, né, na labuta. Eu confesso que eu queria ter ficado mais tempo. Tem gente que faz a de 5 dias, eu acho muito pouco tempo, né? Essa é a minha opinião. Tem gente que acha que 5 dias é o ideal, porque você se cansa menos, né? São menos dias caminhando. Mas, por outro lado, você não conhece quase nada do cume, porque você leva 3 dias só para chegar no cume, né? Então, na expedição de 7 dias, você fica 2 dias só explorando o cume. E, acredite, você não vê muita coisa, porque tem tanta coisa para ver no cume que aquilo que você vê é pouco. E mesmo assim é incrível. Então, eu gostaria de ter ficado mais dias para poder explorar mais o cume, para ter feito mais passeios no cume, porque o cume é gigantesco. Pessoalmente, eu gostaria até de explorar mais ainda o cume. Então, talvez a expedição que dura 9, 10 dias fosse até melhor,
possibilitaria conhecer mais. Talvez para alguns demandaria um esforço maior, porque teria que andar mais, teria que andar uma distância maior no cume, até com a mochila, que teria que mudar o acampamento. Mas acho que o mínimo necessário são 7 dias, assim, o mínimo confortável. Mas que o ideal seria explorar o máximo possível, e aí a expedição de 9 ou 10 dias. Se eu voltar no Monte Roraima, que eu espero muito que aconteça, eu farei uma expedição de 9 ou 10 dias, que eu considero o tempo ideal. O tempo ideal, que eu considero que você vai curtir tudo que a montanha tem, é 1 mês, talvez. Porque tem muita coisa lá em cima. Mas é claro que você não vai conhecer tudo, né? Eu acho até que o nosso guia, o Sérgio, e a turma dele já subiram 400 vezes a montanha, ainda tem lugar para descobrir lá, né? É até difícil dizer o que a gente mais gostou nessa expedição, porque ela é interessante desde o começo. Primeiro que você está ali na Venezuela, e é um território, um estado, uma cidade venezuelana, que basicamente a população é indígena, de origem indígena. Então eles têm hábitos e costumes, claro que já um pouco influenciados pela convivência já até dentro da convivência com a população branca, população urbana em geral, mas que mantém ali tradições, as histórias que foram contadas pelos antepassados. Então essa sintonia ali entre os povos originários e os visitantes é algo bastante interessante e até bastante particular, eu acho, do Monte Roraima. E a montanha em si, além de tudo, ela tem certas características místicas, e que, atrelado a isso, a essa tradição dos povos originários, torna essa experiência ainda maior. Então, acredito que o mais gostei do Monte Roraima é essa junção de um território basicamente místico, uma montanha que tem essa certa, parece que de fato é regida por um poder superior ali, por entidades, por deuses da montanha, e atrelado a isso as tradições ali dos povos, das pessoas que vivem ali em volta, que preservam costumes, as histórias, até alguns tipos de comida, por isso os povos originários daquela região. O que eu mais gostei do Monte Roraima é até difícil de falar. Eu diria 2 coisas. A primeira é a mística, né? Toda a mística que envolve essa montanha, porque claramente não é uma montanha igual às outras. A gente ouviu muitas histórias que foram contadas pelo guia que estava com a gente, e que são histórias que o pessoal de lá conta muito, assim, que eles acreditam realmente. São as crenças, né, do povo lá da montanha, e uma delas é que o Monte Roraima é um dos lugares do planeta em que existem espíritos que estão trabalhando pelo equilíbrio do mundo. Eu, em se tratando de montanha, não sou nada cética, apesar de ser cética com muitas outras coisas, mas em se tratando de montanha eu não sou cética, porque eu sinto a energia das montanhas, sempre senti, e eu não duvidei nem por um segundo dessa história. Então, quando eu estava num trecho da trilha que se chama Passo das Lágrimas, em que você passa por baixo de uma cachoeira, ali eu senti como se a montanha estivesse gritando para mim, pedindo ajuda, como se ela estivesse chorando pelo desequilíbrio do mundo. Então eu entendi que sim, o Monte Roraima é uma montanha onde existem espíritos que trabalham pelo equilíbrio do mundo. Eu acreditei realmente nisso porque eu senti isso. Então, a mística do Monte Roraima não é só o fato dela ser uma montanha assim, sagrada, com muitas lendas, mas sim o fato de você sentir coisas diferentes lá também. Não foi só no Passo das Lágrimas que eu senti coisas diferentes, eu senti coisas diferentes, por exemplo, numa caverna que a gente entrou lá, que é uma caverna gigante, que tem 11 quilômetros só que foi medido, porque pode ter mais. Eu senti
em muitos momentos, assim, uma energia diferente que eu não tinha sentido antes em nenhuma montanha. Então, quando a gente vê o xamã guardião da montanha na rampa, que é a parte final pro cume, você vê aquela escultura de pedra como se fosse um guardião sentado te esperando, é uma coisa muito mística, assim, você respeita aquilo, sabe? O Monte Roraima é uma montanha que você ama e respeita muito. Então, eu gosto muito desse lado místico do Monte Roraima. Inclusive, provavelmente foi por isso que sempre foi o meu sonho subir o Monte Roraima. Mas o que eu gostei, sendo mais objetivo, assim, do percurso mesmo, da expedição, foi o segundo dia, no cume. O que eu gostei mais foi o segundo dia no cume, porque as paisagens do segundo dia no cume foram incríveis. Foi o dia que a gente fez um passeio para a Tríplice Fronteira, que é a fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, que por si só já é um atrativo muito interessante, né? Quando é que você vai estar numa fronteira entre 3 países que fica no cume de uma montanha, né? É muito legal. Mas não é só isso. O que eu gostei nesse dia é todo o percurso até lá, porque você vê cada paisagem, assim, que você não acredita que exista um lugar daquele no topo de uma montanha. Você está passando, de repente, numa parte que parece que você está na lua, na outra parece que você está num sonho lúcido. Aí depois parece que você está na Terra-média do Senhor dos Anéis. Aí depois parece que você está no Jardim Suspenso da Babilônia e vai mudando e você não acredita que aquilo ali exista no cume de uma montanha, tipo, você parece que está em outro mundo. Realmente, é uma coisa incrível, assim, eu fiquei o tempo todo sem acreditar no que eu estava vendo. São paisagens deslumbrantes, você pode ter conhecido muitos lugares do mundo, que você vai ficar impressionado, não tem como não ficar impressionado. Então, assim, é um passeio que você só vai fazer se você tiver tempo para explorar o cume, né, porque geralmente se você só tem um dia para explorar o cume, não é esse passeio que você vai fazer. Você vai fazer esse passeio se você tiver 2 dias, porque no primeiro dia costumam ir na Janela e na Jacuzzi, que são os pontos turísticos do Monte Roraima mais famosos. O que eu mais gostei quando subi o Monte Roraima foi, para ser sincero, foi quando cheguei ao topo. Aliás, toda montanha que eu subo, a parte que eu gosto mais é quando eu chego ao topo, porque você, depois do esforço todo, você está lá onde você queria estar, né? No topo da montanha. Mas quando você chega no topo dessa montanha, do Monte Roraima, basicamente você não chega no cume, na parte mais alta, você chega no platô. Depois você tem que andar muito tempo para chegar na parte mais alta. Então, eu diria que a parte que mais gostei foi essa mesmo, mas tirando essa parte, eu gostei muito da Janela e do Jacuzzi. A Janela é uma vista maravilhosa, né? Você vê aquele paredão ali na sua frente, você está na beira do precipício, né? Tem que ter muito cuidado. E a Janela, você vê aquelas cores, aquela água. Eu não fui em vários outros lugares, como o Vale dos Cristais e vários outros lugares que a galera foi, mas essa realmente é a parte mais interessante para mim.